pessoal, estamos de volta para dar continuidade às nossas discussões, nosso estudo sobre gestão e avaliação das políticas sociais públicas, quais são os elementos constitutivos desse processo de avaliação e a sua interface com o serviço social. Então, nesse momento agora, nós vamos dar continuidade falando sobre a avaliação de impactos. Então, minhas colegas, meus colegas e colegas, quando nós falamos do processo de avaliação, nós vimos a importância do registro, da sistematização e todos aqueles elementos característicos e a parte conceitual que são importantes para a nossa compreensão e para o nosso fazer profissional propriamente dito, no âmbito das políticas sociais públicas e da gestão, da execução, do processo de monitoramento, de avaliação, de implementação dessas políticas. Então, nós discutimos na aula anterior falando sobre avaliação processual. E agora nós vamos dedicar alguns minutos para refletirmos um pouquinho e nos apropriarmos de alguns elementos necessários para a compreensão da avaliação de impacto. Então, quando nós falamos de avaliação de impacto, então, a avaliação de impacto, ela presta-se a apurar a existência das reais mudanças, das reais alterações, das reais transformações que se estendem dentro da realidade ou do contexto social no qual se insere o público beneficiário daquelas ações do programa, ou dos participantes de determinadas políticas nas diversas áreas, considerando as políticas setoriais, idoso, criança, adolescente, as mulheres, as pessoas vítimas de violência, considerando as pessoas com necessidades especiais, enfim, todas aquelas políticas setoriais e as formas de articulação e de interface entre essas políticas. Então, com isso, dentro do processo de avaliação de impacto, nós vamos associar a ideia de mudança de uma dada condição inicial em que esse público participante dessas políticas que eles se encontravam e, a partir do momento, em decorrência dessa ação da política, quais foram os benefícios, quais foram as possibilidades de transformação, de empoderamento, de emancipação desse sujeito, desse indivíduo, dentro da realidade social em que ele está inserido. Então, é importante, quando nós falamos da reflexão, ação, pensar essa prática profissional, a interface, a praxis, a relação da teoria e prática, como esse arcabouço teórico, essa instrumentalidade do serviço social, como isso vem se materializando dentro do meu fazer profissional. Então, é importante, no momento em que eu faço essa escuta sensível, essa escuta qualificada, no momento em que eu vou em loco, conhecer essa realidade empírica, em que esse sujeito, participante do processo, em que ele está envolvido, no momento em que eu faço a minha caracterização, meu diagnóstico e me aproprio dessa realidade empírica, eu vou verificar, dentro do processo de contextualização, de apreensão dessa realidade, como essas relações sociais elas produzem e se reproduzem dentro da sociedade capitalista. Então, a avaliação de impacto, ela visa responder a algumas questões que têm as seguintes naturezas específicas. E é importante do nosso olhar sensível para esse contexto. Então, o programa ou a ação ou o projeto que está sendo operacionalizado, ele foi ou está sendo capaz de alterar a situação do público-alvo participante desse processo, dessas ações, promovendo mudanças sociais, culturais, econômicas. Em que contexto? Se é um contexto ampliado, e aí pensando na identificação dessas demandas individuais e coletivas, ele consegue atingir o maior número de pessoas, quem são os beneficiários diretos, beneficiários indiretos, e qual o impacto, ou seja, qual a alteração, qual a mudança que foi significativa, considerando o contexto anterior em que essa pessoa, em que esse usuário se encontrava. Com isso, também, dentro do processo de avaliação de impacto, nós destacamos 2 recursos metodológicos para o processo de análise, do processo de efetividade das ações. Lembrando a efetividade social, a mudança, a transformação, que, propriamente dita, isso foi possível de ser mensurado dentro da avaliação das políticas. Uma delas é a comparação no tempo,
O que isso significa? Em que se comparam os segmentos da população alvo das ações em pontos de vista distintos. Então, a questão do contexto histórico, que vem se materializando dentro da realidade social empírica. Então, o estudo desse cenário. Então, considerando o histórico daquela família, gradativamente, como essa família conseguiu superar as suas dificuldades. Quais foram as estratégias que elas buscaram? Buscaram ou não buscaram? Foi só a partir da participação desse programa, da identificação desse sujeito pela área social, no caso, quando nós estamos no processo de gestão dessas políticas, que realmente conseguiu mobilizar um desprendimento de uma força, de uma energia desse indivíduo para que ele pudesse ser o agente transformador da sua realidade. E aí entra a nossa capacidade, dentro da nossa dimensão, da nossa instrumentalidade de serviço social, que a própria Yolanda Guerra, que é uma autora de referência para nós assistentes sociais, nós não conscientizamos as pessoas, nós instrumentalizamos as pessoas para que elas possam desenvolver essa sua capacidade de transformação. Então, a gente não conscientiza, nós sensibilizamos o outro, instrumentalizamos o outro dentro de um processo emancipatório, auxiliando ele na decodificação dessa realidade. Então, não é porque ele está num determinado contexto que ele não pode transformar o seu contexto. Essa comparação no tempo também pressupõe a existência de mudanças decorrentes da implantação da política ou do programa para o público-alvo. Procede a investigação comparada da situação do público-alvo. Então, a avaliação antes, ou seja, antes, e aí, voltando, lembra o nosso diagnóstico social, a caracterização da população, do público-alvo do projeto. Então, como é que estava antes e como é que está a vida dessas pessoas após. Então, antes e post. Após a participação ou durante a participação, quais são as mudanças possíveis de serem observadas de transformação social na vida desses indivíduos. Este recurso exige também a elaboração de um diagnóstico da situação, condição inicial do público, que eu acabei de falar, compreendendo os aspectos relevantes da mudança esperada, segundo os objetivos propostos do programa. Então, os objetivos estão sendo alcançados, as metas estão sendo alcançadas, qual mudança, e aí a importância do monitoramento. Você começar a monitorar, então, dentro do instrumento de avaliação de impacto também, e da avaliação processual, resgatando um pouco, é importante o monitoramento sistemático dessa prática. O outro elemento é a comparação entre os grupos, beneficiários e não beneficiários. E aí nós podemos criar estratégia dentro do processo investigativo do serviço social, fazer isso com grupos focais. Grupos que participam e grupos que não participam. E aí a gente consegue perceber quem não participa, qual é a situação que essa pessoa se encontra e se mantém, muitas vezes, por não ter acesso àqueles bens e serviços e produtos, estão à parte, e essas pessoas que estão inseridas no processo. Como foram que essas pessoas começaram a desenvolver essa capacidade de transformação da sua realidade social. Se isso foi causado por conta da participação do programa, ou se isso foi desenvolvido pela própria pessoa. Qual a influência que essas ações, desses programas, surtiram efeito na vida dessas pessoas. Então, essa comparação entre grupos é destinada à verificação dos eventuais impactos tributados ao programa ou à ação pública, baseia-se na comparação entre dois segmentos da população semelhantes quanto às condições sociais e demográficas. Então, para eu desenvolver esse grupo focal, eu vou precisar pegar pessoas que tenham características, então eu vou precisar fazer a caracterização desses dois grupos, traçando esse perfil e que tenham que fazer o cruzamento desses dados e verificar quais são as características semelhantes, sociais, econômicas, demográficas, familiares, nos diversos critérios de atendimento do programa. Essa metodologia ela prevê a definição e seleção aleatória de dois grupos, assim denominados. O grupo de tratamento, formado pelo público efetivamente atendido pelo programa, considerado público usuário do serviço ou beneficiário do serviço. E o grupo de controle, que é formado pelo público potencialmente alvo. Então, eles não estão participando, mas eles podem, em algum momento também, passarem a fazer parte desse perfil de atendimento. Porém, não estão sendo contemplados naquele momento inicial.
que são os não beneficiários. E aí, o que é que nós podemos destacar dessa aula de hoje? Não é? E aqui é um momento que, assim, que nós fechamos o nosso bloco de discussões sobre o processo de gestão, de avaliação e de monitoramento dentro das políticas sociais e essa interface com o serviço social. E o que é que nós podemos destacar? Né? Em qualquer uma dessas possibilidades, seja no monitoramento, seja na avaliação processual, seja na avaliação de impacto, existem várias possibilidades de análise. E que essas possibilidades de análise elas vão revelar dificuldades metodológicas. A importância da formação continuada para o serviço social. Nós precisamos a todo momento, até porque as informações elas mudam com uma certa frequência, a sociedade ela é dinâmica e, considerando o contexto das políticas sociais públicas, nós estamos vivenciando na cena contemporânea um processo de desconstrução de políticas a todo momento. E, consequentemente, também isso interfere no sistema de garantias de direitos e de proteção social dos indivíduos. Então, essa dificuldade metodológica é inerente às avaliações de impacto. Então, mensurar quais os resultados, se a todo momento nós estamos nesse processo de retroalimentação, a sensação, às vezes, de retrocesso, onde as coisas parecem não avançarem, que buscam tratar isoladamente os fenômenos sociais investigados. Então, olhe a importância do olhar sensível da assistência social para essa realidade. Então, a necessidade de fazer as nossas articulações, considerando a dimensão política da assistência social, de promover articulações, negociações, a dimensão educativa, que é justamente contribuir para que o indivíduo ele decodifique a sua realidade social, o contexto social em que ele está inserido, e que ele seja o agente capaz, não é? Seja o protagonista, o agente capaz de transformar a sua realidade social, e a nossa dimensão assistencial, que é justamente dentro do nosso fazer profissional, criar fluxos de acesso e de orientações a bens e serviços que viabilizem o acesso a esses direitos sociais que estão sendo violados. Com isso, essa especificidade sugere eventuais respostas obtidas nas investigações, tende a representar mais uma demonstração de indícios de sucesso ou insucesso das ações empreendidas, do que segura a emissão de avaliações conclusivas quanto à relação causa-efeito das ações nas mudanças sociais. Então, assim, é importante pensar na sustentabilidade dessas ações para não criar a cultura da dependência, que muitas vezes esses programas que advêm das políticas setoriais públicas, com características específicas de seletividade, de focalização, que atende só a um determinado público, para as pessoas não criarem essa dependência ou codependência dessas ações. E no momento que a equipe técnica ela se desloca daquela realidade, as pessoas não conseguem, de fato, internalizar esse processo emancipatório. Tudo bem? Então, colegas, aqui encerramos o nosso bloco de discussão no que diz respeito à gestão, à avaliação das políticas sociais públicas e essa interface com o serviço social. Espero que vocês tenham gostado e nos veremos em breve para dar continuidade a outras discussões importantes para o nosso fazer profissional e com possibilidades também, que são temas recorrentes em concursos públicos e que nós precisamos manter os nossos conhecimentos atualizados. Até mais!